Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Segunda-feira, 11 de março de 2024. Oppenheimer é o grande vencedor do Oscar. Brasileiros ainda têm 7 bilhões e 970 milhões de reais esquecidos. A maioria, pequenos valores, R$10, R$15. 13º do INSS pode cair em maio e junho para estimular a economia. Eu aposto nessa medida. Estados devem criar IPVA verde para jato e iate. Estados gastam 52 bilhões de reais em órgãos ligados à justiça, a maior parte em salário. A Rádio ONU, 2 destaques: o novo estudo ilustra desafios de reprodução assistida no Brasil. ONU aposta na equidade de gênero pelo fim da pobreza. Os destaques internacionais, as notinhas das araras e o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário do franco-brasileiro Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Os estados devem apresentar neste ano projetos para implementar 3 mudanças nos impostos sobre propriedade previstas na reforma tributária. A mudança na Constituição, feita em dezembro do ano passado, autoriza os governadores a instituírem a cobrança do IPVA sobre aeronaves e embarcações. Também está prevista a possibilidade de criar alíquotas diferenciadas desse imposto em função do tipo, valor, utilização e impacto ambiental de qualquer veículo tributado, seja ele aéreo, aquático ou terrestre. Uma terceira alteração, que também depende dos estados, é a obrigatoriedade de tornar o imposto sobre doação e herança progressivo, respeitando o teto de até 8% fixado em resolução do Senado Federal. Atualmente, apenas alguns fazem um escalonamento de alíquotas por faixa de valor, como ocorre com o imposto de renda. Nos 3 casos, é necessário que os governadores enviem às assembleias legislativas projetos para definir como será a cobrança. Até o momento, nenhum deles fez isso. Em São Paulo, há uma iniciativa de um deputado do PT em relação ao imposto que está sendo analisado pela Secretaria de Fazenda do Estado. As mudanças na cobrança desse imposto só podem entrar em vigor a partir de 2025, pois é necessário respeitar o princípio da anualidade e também o prazo de 90 dias após a aprovação das futuras leis. Considerando as eleições municipais em outubro, que afetam o ritmo de votação também nos legislativos estaduais, o mais provável é que as novas regras sejam votadas no final do ano, o que dá tempo às secretarias de Fazenda para apresentar as propostas até lá. É importante colocar que esse imposto sobre doação e herança é quando, vamos dizer, você morre, alguém vai pagar esse imposto, que geralmente são os herdeiros, e geralmente os herdeiros não têm um centavo no bolso. É um imposto que veio para ficar, ele já tem alíquotas, mas é mais um peso de imposto para você. E também o imposto justo é um imposto em embarcações e também em jatinhos. Isso aí é fundamental, né? É fundamental que isso ocorra.
Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Vergue e gente convidada. Sabem aquele recurso do Google Maps, onde você ativa autorizar localização? Pois então, existe ali um recurso no Google Maps para você selecionar, por exemplo, uma data específica, seja um ano, um mês, até um dia, qualquer ele que seja da tua história, desde que você tenha autorizado ali o localizador a marcar, né, a tua posição. Então você consegue rever todos os passos, onde você esteve, cada lugar e tal, e tal, e tal. Então isso é interessante, né? Para quem não tem do que se esconder, eu mesmo marco todas as alternativas de localização, uso muito o Google Maps, e inclusive colaboro lá colocando fotos dos lugares onde eu tive e tal. Tem fotos inclusive com milhares de visualizações. Pois bem, esse localizador serviu como base jurídica para comprovação de um vínculo empregatício de uma empregada doméstica. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e o juiz acatou o localizador do Google como prova de que, de fato, a pessoa trabalhava regularmente naquele endereço. Fato que era contestado pelos patrões, digamos assim, mas os patrões perderam essa devido a essa tecnologia, né, a funcionária em questão sempre marcou, deixou livre ali o localizador do Google e estava lá comprovado que todos os dias ela estava lá naquele endereço e ficava por determinado período, né? O localizador ele é super minucioso, então ele marca inclusive a quilometragem, enfim, todos os teus passos. Está aí a tecnologia servindo como prova para quem tenta desmentir se a pessoa teve ou não teve naquele lugar. Podcast Bichos Tagarelas. O governo não confirmou ainda, mas muito provável que os pagamentos do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS ocorram em maio e junho. A antecipação dos valores do INSS tem sido uma opção recorrente do Executivo nos últimos anos por causa da popularidade da medida e do efeito dela na atividade. O então presidente Jair Bolsonaro optou pela medida nos últimos 3 anos de sua gestão. Em 2023, Lula também adotou a iniciativa, foram antecipados 62 bilhões para 30 milhões de pessoas com direito a aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou auxílio reclusão. São Paulo foi o estado que recebeu o maior repasse, 17 bilhões de reais. Na sequência apareceram Minas Gerais, 6 bilhões e 900 milhões de reais, Rio de Janeiro, 6 bilhões, Rio Grande do Sul, 5 bilhões, Paraná, 3 bilhões e 600 milhões de reais e Bahia, 3 bilhões e 600 milhões de reais. A iniciativa se somaria a outra tomada recentemente pelo governo, a antecipação dos precatórios pagos em 2024. Foi feito em fevereiro o pagamento de 30 bilhões devidos a empresas e pessoas físicas após a sentença definitiva da Justiça pelo cronograma. Os valores só seriam depositados em julho. Essa foi uma bela também notícia, e você que tinha algum precatório para receber do governo, fale com o seu advogado que o precatório deve estar, se ele não tem um determinado valor muito alto, ele deve estar na conta. Além disso, foram pagos neste ano 93 bilhões de precatórios atrasados. Os valores haviam sido postergados pelo então presidente Jair Bolsonaro. Outra ideia cogitada é a liberação de uma parcela de 5% dos recursos da poupança, hoje parada em depósitos compulsórios do Banco Central,
e que poderia injetar cerca de 20 bilhões de reais na capacidade da Caixa de financiar a compra da casa própria. Isso é sempre dinheiro, e dinheiro, a economia precisa de dinheiro para crescer. Então, essas medidas seriam excelentes para o governo e para aposentados e pensionistas e também para quem quer construir ou comprar sua casa própria. E olha só essa, os brasileiros ainda não sacaram 7 bilhões e 970 milhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro. Os dados são do Banco Central e referem-se ao mês de janeiro. Até agora, o sistema de valores a receber devolveu 5 bilhões e 990 milhões de reais de um total de 13 bilhões de reais postos à disposição pelas instituições financeiras. As estatísticas do SVR são divulgadas em dois meses. Em relação ao número de beneficiários, até o fim de janeiro, 18 milhões e 500 mil correntistas haviam resgatado os valores. Isso representa apenas 29,73% do total de 62 milhões, 270 mil correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022. Entre os que já retiraram valores, 17 milhões são pessoas físicas e 948 mil pessoas jurídicas, empresas. Entre os que ainda não fizeram o resgate, 40 milhões são pessoas físicas e 3 milhões pessoas jurídicas. Segundo o Banco Central, a maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Foi o meu caso lá, fui pesquisar, Ricardo, pesquisei, fui no Banco Central e não aparecia quanto eu tinha. Eu tinha R$7. Então, vamos dizer, se eu fosse de ônibus, não pagava a passagem, Ricardo. Então tem que se verificar isso aí, quanto realmente você tem que receber. Cria aquela expectativa e quando vê, você tem R$7 para receber. Podcast Bichos Tagarelas. E o Oscar não trouxe grandes surpresas. O grande vencedor foi Oppenheimer, que é sobre quem descobriu a bomba atômica, e vocês sabem o que deu na bomba atômica, né, que foi ativada pela primeira vez em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E ela acabou com a guerra, e até hoje, até o próprio Putin ameaça muitas vezes a ter uma guerra nuclear. E quando ameaça essa guerra nuclear, o mundo todo pode ser destruído pelo arsenal que temos. Mais de 8 vezes todo o mundo pode acabar, né? Os Estados Unidos e Rússia têm a bomba atômica, mas outros países como Índia, Israel, também têm esse poder nuclear. Mas fora o Oppenheimer, venceu como melhor ator o Cillian Murphy, né, que teve uma atuação fantástica. A Emma Stone, do Pobres Criaturas, foi a melhor atriz. Então esses são os 3 principais temas. Ela foi fantástica. Então, resumindo para vocês, as estatuetas, Oppenheimer recebeu 7 estatuetas do Oscar, Pobres Criaturas 4, Zona de Interesse 2, e depois muitos com apenas um Oscar, como Os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, um belíssimo filme, American Fiction, 20 Dias em Mariupol, que foi um documentário, né, sobre a guerra da Ucrânia.
Então, mais um Oscar sem surpresas, mas eu acho que todos nós já sabíamos que eles receberiam, que Oppenheimer receberia esse prêmio. Mas, de qualquer forma, vale a pena ver os filmes do Oscar se você não viu ainda. Eu já assisti todos, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, iniciando mais uma semana. E quem esteve no Brasil a semana passada para confirmar o investimento de 30 bilhões de reais foi o CEO, Chief Executive Officer, o manda-chuva do Grupo Stellantis. Esse grupo que tem 14 marcas no mundo, cujo capital original é o capital da família Agnelli, poderosíssima família italiana, herdeira do capitão da indústria da Itália por décadas e décadas, Gianni Agnelli, o fundador da Fiat, o cara que desenvolveu a Fiat e tornou a Fiat uma potência mundial em termos de oportunidades, em termos de países, abrangência de países e sucesso de determinados carros, mas a Fiat nunca foi uma montadora que tivesse uma tecnologia de ponta relacionada a outras marcas mundiais que, sem dúvida nenhuma, estavam bem à frente da Fiat, principalmente no aspecto tecnológico. Aqui no Brasil, a Fiat tem uma longa história e carros que fizeram sucesso, como o Uno, como o Palio, num segmento sempre mais básico de mercado. Agora a Fiat mudou, a Fiat tem aqui carros mais sofisticados, faz um marketing tremendo sobre este carro, que eu acho absolutamente mediano e com design sofrível, que é o Fiat Fastback, mas o brasileiro é um consumidor idiosincrático, né? Às vezes ele não gosta do que o mundo gosta e ele gosta do que o mundo provavelmente não aceitaria. Que realmente a mim não convence o design do Fiat Fastback. Eu já andei neste carro, nas suas versões, em algumas versões. Não foram testes longos, mas não achei que fosse um produto com alguma excepcionalidade. A Fiat mudou também, né? A Fiat está no Brasil, ela produzindo carros mais sofisticados, dentro de uma estratégia mundial do Stellantis, que é agregar mais valor ao produto, uma estratégia que a Renault está realizando com total êxito na França, no mercado europeu e no mundo. Mas o Carlos Tavares eu acho que Carlos Tavares aqui no Rio Grande do Sul seria poderíamos defini-lo como um mussum ensaboado, né? Mussum é um peixe meio asqueroso, escorregadio, ninguém pega aquele peixe. Bom, também ninguém vai pescar com a mão, né? A não ser que lancem uma nova forma de pescaria, né? Eu sou um anti-adepto da pescaria, jamais me dedicaria à pesca esportiva, não esportiva, né? Agora tem a tal de pesca de demonstração, a pesca ecológica. O cara pega um baita de um peixe, ele está olhando aquele peixe louco para botar aquele peixe na frigideira, mas aí ele tem que dar uma de ecológico nesses programas chatíssimos que tem de pesca na televisão. Aí ele olha para a câmera, tira aquele imenso anzol da boca do peixe, arranca metade da boca do peixe, mas como ele é um pescador ecológico, ele devolve o peixe ao rio. Um negócio realmente inacreditável. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras. Lula recebe o presidente da Petrobras hoje, Janja participa do evento da ONU sobre mulheres em Nova York, Mauro Cid depõe na Polícia Federal em inquéritos sobre suposta tentativa de golpe de Estado. OTAN, bandeira da Suécia hasteada em ato que sela a entrada do país na aliança militar. Portugal, país se reorganiza depois de votações expressivas da centro-direita e da direita. Então, nas semanas, hoje o presidente Lula recebe o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates,
que está na bola 7, praticamente caindo ali da Petrobras. Mauro Cid fala hoje à Polícia Federal sobre a suposta, então, tentativa de golpe. Janja Cida Gonçalves participa do evento da ONU. Bandeira da Suécia hasteada na OTAN, como falamos anteriormente. Na terça, Lula anuncia 100 novos institutos federais. 100 novos institutos federais. O governo se reúne com a comissão de orçamento sobre os vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O IBGE divulga a inflação de fevereiro. Na quarta, CCJ do Senado deve votar proposta das drogas. Então, a Câmara também instala mais 6 comissões. Funcionários do FGTS Digital e do E-Social devem realizar greve. Isso aqui vai atrapalhar a vida do cidadão. Quinta-feira, Mauro Vieira vai ao Senado falar sobre a relação Brasil e Israel. IBGE divulga os dados do comércio de janeiro. Na sexta, Lula anuncia investimentos em Porto Alegre e a Rússia realiza eleições presidenciais. Você sabe quem deve ganhar as eleições presidenciais da Rússia? Obviamente que Vladimir Putin. O presidente vai na inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Serra do Salistre e na quarta-feira, 2 dias depois, desembarca, na sexta-feira, então, desembarca em Porto Alegre para participar de anúncios na área de agricultura. A primeira visita de Lula ao território gaúcho. Lula viaja nas semanas seguintes para os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, disse que haverá anúncios relacionados ao tema em todos os estados que Lula visitar. E o ministro André Mendonça, do STF, está abrindo um instituto em sociedade com Vitor Godoy, que foi titular da pasta da educação no final do governo Bolsonaro, com o nome de ITER, que significa caminho em latim. Será focado em cursos, seminários e eventos. É bom lembrar que o Mendonça segue os passos do colega Gilmar Mendes, sócio e fundador do IDP. O entendimento do Supremo é que não há incompatibilidade entre o exercício da função de ministro e a participação em institutos desta natureza. É o famoso liberou geral. Eles podem ter, então, e receber, né, por isso que é o caso do IDP, que é famosíssimo aqui em Brasília. E o Paulo Pimenta, que é o secretário, o ministro da SECOM, participa da estreia do programa SECOM Volante. A iniciativa visa rodar o país para ouvir as demandas de cidadãos, movimentos sociais, governos e partidos políticos. No evento será apresentado à imprensa o Comunica Brasil, plataforma online de transferência sobre programas e ações governamentais em Belém do Pará. Então, essas são as principais notícias do Bichos Tagarelas. Internacional. Chegou a hora do nosso correspondente nos Estados Unidos, diretamente de Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Eu tenho uma notícia aqui curiosa e preocupante ao mesmo tempo, que foi publicada no The Washington Post nesse final de semana. É a história
de um avião que estava voando com 159 pessoas a bordo e ambos os pilotos adormeceram, fazendo com que o avião se desviasse do seu caminho designado, de acordo com o relatório preliminar do Comitê Nacional de Segurança de Transporte da Indonésia. Os pilotos estavam operando um voo da Batik Air em 25 de janeiro, quando ambos adormeceram ao mesmo tempo por cerca de 28 minutos, foi o que apontou o relatório. O avião, transportando 153 passageiros e 4 tripulantes, deixou Kendari, no sudoeste da ilha de Sulawesi, estava indo para Jacarta, um voo de 2 horas e 35 minutos. O relatório não identificou o nome dos pilotos, apenas descrevendo o piloto no comando como um indonésio de 32 anos e o segundo comandante como um indonésio de 28 anos. Ambos estavam considerados aptos para voar, tendo passado por exames de saúde e retornado testes negativos para álcool, foi o que disse o relatório. Mas quando o avião atingiu uma altitude de cruzeiro de 36 mil pés, cerca de 30 minutos após a partida, o piloto no comando pediu para o segundo piloto, o segundo comandante, permissão para descansar, e o que foi concedido. E o piloto no comando também adormeceu pouco menos de 1 hora depois. E o que aconteceu? Várias tentativas de entrar em contato com o voo BTK 6723 foram feitas pela ACC de Jacarta, incluindo pedir para outros pilotos que ligassem para o BTK 6723, foi o que disse o relatório. Nenhuma das chamadas foi respondida pelos pilotos do voo. 28 minutos após a última transmissão gravada do segundo piloto, o primeiro piloto acordou, estava ciente de que a aeronave não estava no caminho de voo correto. O piloto colocou o voo de volta nos trilhos e o avião pousou em Jacarta, disse o relatório. Passageiros e funcionários a bordo deste voo ficaram ilesos e não houve danos ao avião, foi o que apontou o relatório. A matéria não diz qual punição os pilotos tomaram, mas provavelmente eles devem ter alguma punição por essa falha absurda de dormirem em pleno voo. É isso aí, um forte abraço a todos. Internacional. O Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, lançou uma publicação, Reprodução Assistida e Direitos, Panorama Desafios e Recomendações para Políticas Públicas no Brasil. A agência da ONU destaca que a pesquisa, com o apoio da empresa global de saúde Organon, surge 40 anos após o nascimento do primeiro bebê por fertilização in vitro no Brasil. No total, 3 estudos independentes devem ser apresentados no primeiro semestre de 2024. O levantamento ilustra a história e a situação da reprodução assistida, que está disponível em 192 clínicas brasileiras. Apenas 11 instituições médicas de reprodução assistida são públicas, ou 6% do total. Uma proporção de 77% das clínicas estão situadas nas regiões Sudeste e Sul, enquanto o Norte possui 5 clínicas, o menor número entre as regiões. Já o Centro-Oeste concentra 17 clínicas, sendo que 6 são no Distrito Federal. O Nordeste conta com 21 instalações médicas, 7 delas localizadas em Pernambuco. 2 dos 11 hospitais públicos oferecem um serviço gratuito.
Quando existem custos envolvidos, o ciclo completo de fertilização varia entre R$15.000 a R$100.000, dependendo do número de tentativas, procedimentos e da localidade da clínica. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. A 78ª Comissão Anual sobre o Estatuto da Mulher, CSW, o maior encontro da ONU sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, começa nesta segunda-feira e vai até o dia 22 de março. O tema deste ano será acelerar a concretização da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, combatendo a pobreza e fortalecendo as instituições e o financiamento com uma perspectiva de gênero. Dados da ONU apontam que mais de 100 milhões de mulheres e meninas poderiam ser tiradas da pobreza se os governos dessem prioridade à educação e ao planejamento familiar, a salários justos e iguais e ampliassem os benefícios sociais. Globalmente, 10,3% das mulheres estão aprisionadas em um ciclo de pobreza extrema e vivem com menos de $2,15 por dia. Com o aumento dos conflitos e das crises climáticas e humanitárias, elas são as primeiras a absorver os choques mais profundos, pois perdem os seus rendimentos e assumem mais cuidados não remunerados e trabalho doméstico. As mulheres e meninas que vivem em contextos frágeis têm quase 8 vezes mais probabilidades de viver em pobreza extrema. O progresso acelerado requer investimento, destaca a ONU. Dados de 48 economias em desenvolvimento mostram que são necessários $360 bilhões adicionais por ano para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres nas principais metas globais, incluindo acabar com a pobreza e a fome. Durante a CSW, também ocorrem negociações de resoluções. Uma delas é sobre mulheres, meninas e HIV/AIDS, focada em enfrentar o impacto negativo cada vez maior da doença nessa população. O esforço é liderado por Angola. A diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas de HIV/AIDS em Angola, Heg Vaughan, afirmou que, sem baixar o número de novas infecções entre as mulheres, não vai ser possível atingir a meta global de eliminação da doença. Assim, essa resolução é muito importante, dado também que é liderada pelos Ministérios de Igualdade de Gênero, assegurando que também eles fazem essa ligação com outros aspectos de desigualdade que tem que ver com violência baseada em gênero, assim, o matrimônio infantil, assim, gravidez precoce, acesso à participação. Então, para a ONU-SIDA e também para a resposta global ao VIH, essa resolução durante o CSW, em realidade, tem muita importância para poder lograr chegar às metas do 2030. A ONU Mulheres afirma que o ano de 2024 representa um momento decisivo, pois 2,6 bilhões de pessoas no mundo vão às urnas para votar e têm o poder de exigir um maior investimento na igualdade de gênero em todas as áreas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Internacional. E os destaques na imprensa internacional. New York Times: disputa entre Biden e Netanyahu sobre guerra em Gaza se intensifica. Washington Post: pressão israelense sobre a economia palestina leva a Cisjordânia ao limite. Wall Street Journal: mercado de ações deixa de ser impulsionado apenas pelas Big Techs. La Nation: violência causada pelas drogas em Rosário, um desafio tão grande quanto a economia. E o País, da Espanha: PP cresce às custas do Vox diante de uma esquerda estabilizada, diz pesquisa. Financial Times: desaceleração nas negociações deixa Private Equity com um recorde de ativos não vendidos. E protestos contra Netanyahu: manifestantes realizaram atos em cidades de Israel no sábado e pediram a saída do primeiro-ministro, novas eleições gerais e o fim da guerra. Houve confronto com a polícia e 16 pessoas foram presas.
O presidente dos Estados Unidos disse no sábado que o premier de Israel está prejudicando mais do que ajudando o seu país com a sua posição em relação à faixa de Gaza. E a embarcação, os Estados Unidos enviou um navio de ajuda, a embarcação partiu no sábado, também leva equipamentos para a construção de um porto temporário no mar Mediterrâneo. Até ontem havia um registro de 31.470 palestinos mortos e 1.139 israelenses. Total de crianças, 12.413 crianças mortas e 8.400 mulheres. O Papa Francisco disse que a Ucrânia deveria erguer a bandeira branca para negociar o fim da guerra. O governo ucraniano prometeu nunca se render e falou que a nossa bandeira é amarela e azul. E a aliança militar da OTAN anuncia hoje, então, a Suécia como novo membro da OTAN. Lembrando que a Suécia tem fronteira com a Rússia. E o presidente da Argentina revogou no sábado, depois que ficou mal na foto, o decreto que aumentava o seu salário de ministros e secretários em cerca de 50%, depois das críticas. Ele culpou a ex-presidente Cristina Kirchner. Então é muito cara de pau esse nosso querido vizinho Milei. E guerra da Ucrânia, o diretor de 20 Dias de Mariupol, vencedor na categoria de melhor documentário, afirmou que trocaria o prêmio pelo fim dos ataques russos ao seu país. No Oscar, que a gente já falou do Oscar, também o Donald Trump sobrou para ele. O apresentador Jimmy Kimmel rebateu ao vivo uma crítica do ex-presidente com a pergunta: já não passou a hora de você ser preso, Trump? Então, esquentou lá no Oscar. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, iniciando mais uma semana. E a imprensa norte-americana está especulando o que vai acontecer se Donald Trump for de novo presidente dos Estados Unidos da América. Eu, sinceramente, não consigo entender, captar ou tentar sequer analisar esta possibilidade, porque é realmente algo que fica difícil de compreender numa sociedade, num país que ainda se arvora no direito de comandar o mundo, né? Quem está comandando de verdade, o capital mesmo, está na mão dos chineses, mas os norte-americanos têm essa ligação principalmente com o mundo ocidental, né? E principalmente com países emergentes, onde eles sempre foram os manda-chuvas, né? Os Estados Unidos da América sempre teve uma relação muito próxima de comando aqui no Brasil, né? Lembrando que foi eles que articularam, sem dúvida nenhuma, o golpe de 64, né? Colocando todos os seus recursos de inteligência e bélicos à disposição daquelas pessoas tão sofisticadas e sutis que acabaram tomando conta do país por mais de 20 anos, né? Mal e porcamente, aliás. Mas, de qualquer maneira, o marketing norte-americano é um marketing da democracia, né? Um marketing do politicamente correto, que foi muito alardeado pelo Bill Clinton, que mudou até a linguagem. Não chegou ao ponto do Todes, né? Todes não é o horroroso achocolatado que é vendido ainda aí, coitado das crianças que tomaram essa porcaria. É um verdadeiro veneno, né? Mas o Todes é a linguagem neutra, né? A linguagem neutra que foi tão combatida por um luminar, um farol da esperança de dias melhores no Brasil, que o Brasil finalmente tenha um índice de desenvolvimento
humano mais evoluído, esse grande filósofo. Perto dele os educadores brasileiros não são nada. Eu estou falando do Nicolas, né, que acaba de assumir a coordenação aí da educação na Câmara de Deputados. É tantas siglas e regras de ter essa Câmara de Deputados, é comissão para cá, comissão para lá, que isso aí não é minha área, é a área da turma aí do Bichos Tagarelas. Então, o Marçal e seu grupo manjam muito de política, né? Eu vou mais pelo lado humano, né? Então, assim como eu não concebo, né? Não consigo entendimento de como um Donald Trump pode ser de novo o presidente dos Estados Unidos da América depois de fazer o que ele fez. Um atentado à democracia, ter se unido aos supremacistas brancos, aos barras mais pesadas dos Estados Unidos da América, ter se unido àquele assassino chamado Steve Bannon, que é um criminoso, é o cara que está bolando esquemas de derrubar democracias pelo mundo. O Henry Kissinger morreu, mas ao menos tinha uma classe maior, botou esse vulgar desse Steve Bannon, que surgiu do nada lá nos Estados Unidos da América, um fascista, mas que tem uma grande força sobre a extrema-direita norte-americana. Foi ele que ajudou a bolar todos aqueles esquemas de tomada do Capitólio, que não deu certo, mas por um triz, né? Realmente quase que ali o governo americano é subvertido e o Trump então assumiria o governo com ares também de um ditador americano, né? Uma coisa totalmente antidemocrática. Então agora essa perspectiva e a imprensa norte-americana comenta o que acontecerá, né? E já é uma visão apocalíptica, né? É o Armagedon, né? Visão bíblica. Bom, que são capazes talvez os Estados Unidos virem um fundamentalismo religioso definitivamente, né? Porque toda a ultradireita norte-americana é uma ultradireita religiosa também, né? Como acontece aqui no Brasil, onde os caras não são só evangélicos, são evangélicos apoiando a extremíssima direita. Então, o que nos concebe é isso, né? Como é que um cara está voltando? Isso não é democracia. Isso é uma democracia decadente. Isso é um país decadente que está tentando saídas completamente irrealistas, né? Porque pior que o Biden seja, ele é um homem mais ético do que o Trump, sem dúvida nenhuma. Ao menos do ponto de vista ecológico, eu prefiro mil vezes ter um Biden no poder que colocou uma grana preta aí de 370 bilhões de dólares para gerar uma economia verde nos Estados Unidos da América do que ter um Donald Trump que, quando assumiu, ele simplesmente revogou toda a política ambiental extremamente completa e complexa do Barack Obama. Foi tudo por água abaixo. E aí o Trump ficou chantageando as montadoras norte-americanas para que voltasse a produzir somente aqueles grandes SUVs tipo Titanic, o Escalade da GM e outros, que eu tive a oportunidade de testá-los nos Estados Unidos da América, e o cara eu não sabia se estava dirigindo um SUV ou um ônibus, né? De repente eu até fiquei a fim de pegar uns passageiros lá nas estradas do estado de Michigan, onde eu estava testando, por exemplo, o Escalade da GM. Então, fica uma coisa absurda, né? E a grande mídia já especula, e não somente a grande mídia, as empresas de consultorias mais poderosas dos Estados Unidos da América já estão fazendo o cenário se Trump for eleito. E ele é catastrófico para o meio ambiente, porque ele vai liberar no território americano a exploração de petróleo em áreas que ainda não estão exploradas. O Texas já está todo furado que nem um queijo, mas tem outras áreas onde ele quer também explorar, enfim, jazidas de gás, de óleo, o que tiver por lá, ele quer que aflore a superfície. Fora se unir às petroleiras para
decuplicar a instalação de plataformas de petróleo na costa norte-americana, em lugares que atualmente até estão vetados para prospecção de petróleo e para extração de petróleo. Ele vai querer carros somente a combustão. Nem híbridos o Trump vai querer. Ele quer novamente os norte-americanos bebendo gasolina para inflacionar o mundo, né? Quanto mais consumo, mais voracidade da OPEP, Associação dos Produtores de Petróleo, aquela máfia ali do Oriente Médio, que vai jogar com o preço do petróleo à torta e à direita. Se houver uma demanda violenta novamente, eles vão aumentar os preços a níveis estratosféricos, né? Por enquanto eles estão meio maneirados porque a eletricidade está aí pegando o calcanhar dos árabes, né? Tá mordendo que nem um daqueles cachorro vira-lata que é mordedor, né? Vai nas suas pernas e morde até encher o saco, até você dar um baita pontapé no cachorro e joga o cachorro lá a 1 quilômetro de altura e ele para de encher o teu saco. Mas é muito triste essa história toda, realmente é algo absurdo revogar uma política ambiental nos Estados Unidos da América que, por bem ou por mal, está dando certo. Nós tivemos aí um aumento agora do último quarter, que as montadoras norte-americanas, elas contam a sua produtividade de 4 em 4 meses, pois nos últimos 4 meses de 2023, a venda de carros elétricos aumentou mais de 40% nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque existe o chamado inconsciente coletivo. Existe também aquilo que as pessoas que têm, mesmo que tenham uma mente entupida de cheeseburger, elas devem ter ainda uns 4 neurônios que sustentam uma cabeça. E aí eles pensam que o que está acontecendo nos Estados Unidos da América é um horror. É um horror, uma catástrofe climática tenebrosa. O que está acontecendo no Texas está queimando de ponta a ponta. Um país que tem petróleo para burro no seu subsolo. Ali incêndios são coisas extremamente perigosas. Eles têm milhares de pontos de armazenamento de petróleo no território. Por isso que eles estão tão desesperados com esse incêndio no Texas, que está pior que o incêndio na Califórnia. Nos últimos 4 anos, 5 anos, todo ano houveram incêndios destrutivos que mataram milhares de pessoas, destruíram milhares de carros, né, em zonas sofisticadas da Califórnia, onde os caras constroem aquelas casas em Malibu, em outros lugares, no meio de florestas, inclusive, já foi aconselhado milhões de vezes que não construam casas em florestas, porque a casa em floresta é uma dead trap, é uma armadilha mortal. Pintou o incêndio, o cara está frito e torrado lá no meio do incêndio e não vai sair de lá, como aconteceu nos últimos incêndios. Então, existem esses fenômenos climáticos que não são privilégio dos Estados Unidos da América, estão no mundo todo, essa consequência do aquecimento global. E eu acho que eu acho que as pessoas conscientes desse mundo pensam que não dá mais para não pensar em conter esse aquecimento global pela descarbonização do meio ambiente. Mas, infelizmente, também tem outro aspecto além do Trump, né? Muitos desses caras dirigentes de montadores vão se unir ao Trump se ele for eleito e vão querer produzir carros com produção mais barata, já estão com toda a produção amortizada, que é o caso desses carros a combustão. Quem já está botando as asinhas de fora para voar é um nada santinho Carlos Tavares, o Portuga, que é o CEO, quer dizer, Chief Executive Officer, é o manda-chuva das 14 marcas do Grupo Stellantis, que já anda aí falando só em híbrido, falando só em carro a combustão, em combustível sintético, insinuando que o carro elétrico falta muito para se afirmar no mercado, até porque as marcas que ele comanda, 14 marcas, só tem 1 ou 2 carros elétricos, sendo que um deles é de péssima performance, que é o Peugeot 208 elétrico. Então, o Carlos Tavares está louquinho para que isso aí aconteça, que o Trump pegue o poder, acabe de vez no maior mercado do mundo que mais dá lucratividade para os Stellantis, já que o Stellantis tem lá uma grande vaca dourada, que eu nem sei se pode pintar uma vaca de dourado, agora eu coloquei aqui
uma vaca que não tinha nada a ver com a história, mas tudo bem, já que ela está dourada, deixa ela aí. Mas é o país que, no fundo, os americanos estão criando uma fortíssima consciência ecológica devido aos problemas que a América vem enfrentando, mas se o cara chega lá e começa a dar subsídios para as montadoras produzirem de novo carros a combustão, eu acredito que o pragmatismo americano mais uma vez vai se impor e vamos ter um enorme retrocesso como eles gostam muito de MMA, né? Quando o cara tá batendo no outro cara pra cacete, o cara diz, ele está finalizando. Tá, então é isso aí. Vão finalizar o carro elétrico. Depois de toda a expectativa, a eleição de Donald Trump pode ser uma desgraça para o carro elétrico nos Estados Unidos da América, e digo mais, com reflexos globais, devido à potência econômica dos Estados Unidos. Rezem para que ele não seja eleito. Eu já estou rezando, comecei agora. Estou até já de joelhos aqui antes de dormir, fazendo minha oração para que o Trump não pegue o poder, pelo amor de Deus. Se pegar, o planeta está frito em óleo fervente. Frito em incêndio, né? Que nem esses que estão destruindo o Texas. Novo encontro amanhã, amigos, em mais um podcast do Bichos Tagarelas. Até lá. Podcast Bichos Tagarelas. E agradecer ao nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, ao nosso franco-brasileiro, mestre em indústria automobilística brasileira, Renato Rossi, ao Ricardo Egg, que está editando e fazendo uma série de outras coisas nos Bichos Tagarelas, sobrecarregado, que o nosso cineasta Maurício Viana está fazendo um longa-metragem. Então, a gente sempre agradece a dupla participação de Ricardo Egg. E agradecer você, nosso ouvinte, porque sem você não existe o Bichos Tagarelas. Uma ótima e maravilhosa semana para todos vocês. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.